reitero aqui os nossos sentimentos a todos os parentes e amigos de Erlan Bastos, que morreu de uma doença rara, minha gente, chamada tuberculose peritoneal. A informação foi divulgada pela família com base no diagnóstico do Hospital Natan Portela, no Piauí, onde o apresentador estava internado. Para falar mais sobre a doença e esclarecer as nossas dúvidas, o Balanço Geral recebe o médico infectologista Luan Victor, a quem a gente já agradece. Muito obrigado pela entrevista, por ter topado estar aqui conosco, para esclarecer o que é essa tuberculose peritoneal. Pelo que eu li, é uma tuberculose que não atinge os pulmões, como a gente está acostumado a ouvir. É isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para esclarecer sobre esse caso. A tuberculose a gente adquire através das vias respiratórias, então ela entra no nosso corpo, muito provavelmente pelo pulmão. E aí ela pode se instalar no corpo em algum local. É um vírus, é uma bactéria? É uma micobactéria, é uma bactéria de crescimento lento, então assim, ela pode se instalar em qualquer parte do nosso corpo. No caso do apresentador, essa bactéria acabou se alojando no peritônio, que é uma película, vou chamar assim, que cobre todo o nosso intestino. Então ali lá naquela região peritoneal, né, aquela camada que cobre os nossos órgãos do abdômen, a tuberculose se instalou ali e desenvolveu um quadro. É um quadro grave, é um quadro de difícil diagnóstico, não é um diagnóstico fácil. Na maioria das vezes esses pacientes, eles vão para uma cirurgia, colhem um pouco do material, manda para a biópsia ou exames mais específicos para a gente chegar num diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil. E por que é considerada rara, então? É exatamente por não ser nos pulmões? Exato. A tuberculose, a própria doença, ela é descrita como atingindo os pulmões, né? Então, assim, é muito comum a gente ver casos de tuberculose pulmonar. Toda vida que a gente vê um caso de uma tuberculose extrapulmonar, seja no cérebro, seja no peritônio, seja laríngea, seja onde for, no osso, é um caso raro. Normalmente esses pacientes têm algum grau de imunossupressão, né? Como pega essa doença, doutor? A tuberculose peritoneal, ela não transmite de pessoa para pessoa. Só existem duas tuberculoses que transmitem, né? A tuberculose no pulmão e a tuberculose na laringe, que aí quando eu estou falando ou tossindo, eu estou transmitindo para outras pessoas. Mas no caso da tuberculose peritoneal, foi adquirida porque entrou através do pulmão e se alojou lá dentro, né? Então, possivelmente, começou no pulmão e aí depois é que foi para essa membrana que cobre o intestino. Exato. Provavelmente ele adquiriu por vias respiratórias, entrou na corrente sanguínea e se alojou lá no que a gente chama de peritônio, né? E quais são os principais sintomas, ou os primeiros sintomas? O que é que a população pode ficar atenta? Pronto, tuberculose é uma doença que pode dar inúmeros sintomas, mas basicamente a gente fala febre, suor. Ele até falou, eu vi agora na reportagem que passou, eu comecei a ter a barriga inchar e eu comecei a suar muito. Então é um sintoma muito comum na tuberculose, isso de suar muito, né? Então, febre, perda de peso, suor, que a gente chama na medicina de sudorese, né? Então, a sudorese principalmente no período da noite. Então, quando a gente tem esses diagnósticos, se for pulmonar, a gente fala também sobre tosse, uma tosse crônica que dura mais de 3 semanas, precisa ser investigada. E esse paciente, ao identificar a doença, ele precisa se isolar? No caso dele, não precisaria, porque como só transmite tuberculose pulmonar e laríngea, no caso dele não tem a necessidade de isolamento porque ele não está transmitindo. Mas lógico, é importante a gente investigar outras pessoas da família, pessoas que tinham contato próximo com ele, porque alguém pode estar contaminado ali, né, com quem ele convivia, e aí ser uma fonte de transmissão. O senhor já falou aqui que é difícil identificar, é difícil o diagnóstico desse tipo específico de tuberculose, pelo que eu entendi, né? Exato. A outra é mais comum, é mais fácil. A pulmonar é mais fácil. Você pega o escarro do paciente e analisa o escarro, então é muito mais fácil. Na barriga, ou eu vou fazer uma paracentese, ou eu vou abrir e tirar um pedaço para levar para exatamente. Por que é tão difícil, então, o diagnóstico dessa doença? Porque é difícil eu ter acesso ao material. Quando é no pulmão, eu tenho um acesso muito fácil ao catarro, né? Então eu peço ele para fazer o exame do catarro, como o pessoal fala, né? Que é o exame do escarro. É muito fácil eu analisar. Agora, da barriga, eu preciso ou de uma paracentese, ou abrir mesmo de forma cirúrgica e tirar um pedaço para análise. Então é mais difícil. E o que é que pode ser feito quando há a suspeita, né?
começou o suor forte, começou essa dor abdominal, essa magreza excessiva. Sim. E aí, o que é que faz? Procura a unidade de saúde, procura um médico especialista, o que é que deve ser feito? A primeira coisa, notou algo estranho, buscar atendimento médico. No caso dele, como era um caso um pouquinho mais complexo, era interessante ele buscar um médico especialista. Porque ele disse que chegou aí à UPA 2, 3 vezes. Exato. Então ele sentiu, ele não sabia provavelmente o que teria, foi ao primeiro atendimento de emergência, foi avaliado, era um caso mais complexo, então valia a pena ele buscar diretamente um médico infectologista, que deve ter sido o caso, porque o Hospital Natan Portela, lá no Piauí, é um hospital de doenças infecto-contagiosas. É como se fosse o nosso São José aqui. Exatamente, é semelhante ao nosso Hospital São José. Então, assim, ele buscou atendimento especialista no Natan Portela, só que infelizmente ele não teve tempo. Provavelmente, do momento que ele sentiu os primeiros sintomas até ele procurar atendimento médico, demorou muito. E aí ele, infelizmente, não teve como ficar bom, né, fazer o tratamento adequado. O tempo, nesse caso, conta muito. Com certeza. Na tuberculose, na verdade, em quase todas as doenças infecto-contagiosas, para não dizer todas, o tempo é o principal fator. Porque toda doença infecto-contagiosa, se a gente não trata logo, ela progride, né, para a gravidade. No caso dele, eu acho que o problema foi o tempo. O SUS oferece tratamento para esse tipo de doença, doutor? Com certeza. O tratamento para tuberculose, seja ela qual for, é todo fornecido de forma gratuita pelo SUS, tanto na unidade básica de atenção à saúde, né, nos postos de saúde, até quando é um caso mais complexo. Existe tuberculoses um pouco mais complexo, onde você precisa fazer medicações mais complexas e que o SUS fornece também essas medicações. Então, assim, seja um caso mais simples de uma tuberculose pulmonar, seja um caso mais complexo, o SUS fornece tratamento gratuito. Eu sei que tem tratamento de tuberculose que a pessoa pega ali a sua cartela de medicação e vai para casa, né? Exato. Num caso como esse, não seria a indicação, correto? No caso dele, como ele era um paciente grave, ele teria que iniciar o tratamento internado e aí, com o tempo, ser avaliada a possibilidade de alta hospitalar. E não iniciar em casa. Por exemplo, no Hospital São José que a gente comentou, existe uma ala lá, um setor só de pacientes internados com tuberculose. A unidade lá são pacientes que iniciam o tratamento internado, quando chega num momento que ele consegue ir para casa, ele vai para casa e faz uso da medicação em casa. O tratamento demora muito, doutor, de uma forma geral, assim, na média dos pacientes? Pronto. Para o tratamento convencional, que é usando as 4 principais drogas, o tratamento ele vai de 6 meses a 9 meses, a depender de... É longo, né? Quase um ano que a gente está falando. Quase um ano. A depender de qual tratamento nós estamos falando. Se for tuberculose na coluna, a gente faz um pouquinho mais de tempo. Se for tuberculose pulmonar, um pouquinho menos de tempo. Então, entre 6 meses a 9 meses. Agora, se a gente tira uma medicação específica chamada rifampicina do esquema, acaba que ele vai fazer por volta de 1 ano ou até mais. Então, tudo depende, primeiro, de onde é a tuberculose e, segundo, qual é a medicação que ele está fazendo para a tuberculose. Mas, em média, é entre 6 meses a 9 meses. É lamentável a morte por tuberculose, quase que não sai, é difícil. Em pleno 2026? Sim, é lamentável, porque assim, é uma doença muito antiga, uma doença que é descrita na Bíblia, e aqui 2026 anos após, a gente ainda continua vendo pacientes falecendo. Se a gente conseguisse aumentar o diagnóstico, triar todo mundo e tratar aqueles positivos, é uma doença que a gente conseguiria acabar, né, erradicar. Onde o senhor acha que está o gargalo? Qual é a dificuldade, então, do diagnóstico e dessas pessoas se salvarem de uma tuberculose? O gargalo, eu diria que é principalmente em buscar o atendimento médico e, no buscar o atendimento médico, a suspeita para a tuberculose. Então, assim, toda vida que eu estou dando aula na universidade ou com algum acadêmico de medicina, eu sempre falo, tosse por mais de 3 semanas, ou febre, ou sudorese, vale a pena sim você investigar para a tuberculose. Pode ser outra coisa? Pode ser um linfoma. No caso dele, eu acompanho no final de semana, inicialmente até falaram que era câncer no intestino. Exatamente. Que é o principal diagnóstico diferencial que se faz com tuberculose. E aí que você só consegue dar o diagnóstico quando você faz análise anatomopatológica. Então, no caso dele,
é uma fatalidade e a gente precisa conversar sobre e pedir os exames, sempre que tiver dúvida, fazer o exame. Se vier negativo, a gente pesquisa o resto. Ele chegou até a comentar em gravações que ele mesmo que pediu o exame de sangue, né? Porque num determinado momento não foi solicitado. Foi, eu vi essa entrevista, não é uma entrevista, né? Ele está apresentando e ele fala sobre o estado de saúde dele. Que ele fala que ele chegou aí 2, 3 vezes, na terceira vez foi que ele solicitou exames de sangue. E aí que mostrou uma primeira médica, a primeira médica liberou ele e o outro médico que avaliou os mesmos exames foi que disse que ele precisava buscar atendimento mais especialista, né? Com mais cuidado. Infelizmente, assim, é algo da medicina moderna, né? A gente precisa sempre estar atualizando os nossos médicos, a sempre avaliar quem é que eu vou pedir exame, quem é que eu não vou pedir exame. Agora sim, um paciente que volta 3 vezes em uma semana para atendimento médico, alguma coisa ele tem, alguma coisa ele precisa ser investigado. E doutor, há como se prevenir? Quais são as formas de prevenção da tuberculose? A prevenção da tuberculose seria, sempre que eu tiver, quando eu souber de alguém com tuberculose, eu me prevenir, eu usar máscaras, eu evitar andar, por exemplo, em hospitais sem uso de máscaras, e sempre que tiver uma pessoa doente, principalmente se aquela pessoa for próxima de mim, realizar o meu exame, que na maioria das vezes eu faço ou o PPD ou o IGRA e um raio-x de tórax. O que é esse PPD? É uma prova tuberculínica que você coloca aqui e a partir do tamanho do nódulo que cresce, você já teve ou não contato com a tuberculose. É como se fosse um exame para alergia? Como se você fosse, coloca exato. ali uma amostra, espera um momento. Espera 24 horas a 48 horas para você fazer a leitura. Se aquele exame tiver reagente, ele vai nos dizer que aquele paciente já entrou em contato com o bacilo da tuberculose. Exame de sangue detecta? Se for tuberculose, não, a não ser que a tuberculose esteja no sangue, né? Mas é muito difícil, a maioria não. Um exame de sangue que eu tenho é o IGRA, que é similar a esse PPD. Tem uma pequena diferença, mas ele é muito similar ao PPD, que vai me dizer se aquele paciente já teve ou não contato com a tuberculose, mas ele não fecha o diagnóstico de tuberculose. Então vamos lá, quem está em casa nesse momento e aí pelo seu relato já começou a se preocupar, diz, eu estou com esse sintoma, estou com esse outro, devo talvez me preocupar. O que fazer aqui em Fortaleza? Pronto, você em casa, quando tiver sintoma principalmente de febre, tosse, principalmente se essa tosse durar mais do que 3 semanas, buscar atendimento médico, seja ele na unidade básica de saúde ou unidade de pronto atendimento, para realizar o exame que a gente chamou de baciloscopia, que aí eu vou saber se você tem ou não diagnóstico de tuberculose pulmonar, que é a mais comum. Caso os outros casos mais complexos, como é o caso do apresentador, aí sim, você vai precisar de um atendimento especialista. E aqui no Ceará nós temos o Hospital São José. O Hospital São José recebe ou precisa ser encaminhado? No Hospital São José, para esses casos, ele precisa ser referenciado, ser encaminhado de alguma unidade básica de atenção. Então, aquele primeiro paciente sentiu algum sintoma, ele vai passar pelo médico da unidade básica de saúde. Posto, né? Exatamente, do posto. Se o médico do posto não conseguir concluir o atendimento, não conseguiu fechar o diagnóstico, ele encaminha para o Hospital São José. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar algum recado, então, para a nossa população sobre essas doenças infecto-contagiosas, as prevenções? Fique à vontade. Sim, queria deixar um recado, assim, você que tem qualquer possibilidade de ter alguma doença infecto-contagiosa, tem febre, a gente vai chegar aí no momento das arboviroses, da quadra chuvosa, então vão vir muitos sinais e sintomas de doença infecto-contagiosa. Quando você perceber que não está dando para ficar em casa, que procure atendimento médico, seja na posto de saúde ou na UPA. Conversamos com o Dr. Luan Victor, a Obrigado. quem a gente agradece. Muito obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima. Obrigado. Tá? Agradeço.